Você já se perguntou por que o número 666 causa tanto medo? Porque ele está estampado em filmes, livros, músicas e até documentos oficiais como se carregasse um poder oculto? E se eu te dissesse que a verdade por trás do número 666 foi completamente distorcida? E que o verdadeiro significado pode abalar tudo o que você pensa sobre o fim dos tempos? Fique comigo até o final deste vídeo, porque hoje você vai descobrir as revelações perdidas sobre o número 666 que foram escondidas por séculos, e o que isso revela sobre os últimos dias da humanidade. Desde os primeiros séculos da era cristã, o número 666 tem despertado medo, especulação e teorias assustadoras. Ele aparece de forma direta em Apocalipse 13:18, onde é chamado de o número da besta. Mas o que exatamente isso significa? Seria um código, um símbolo literal, uma marca invisível, ou talvez um alerta cifrado de algo muito maior? Antes de responder, precisamos entender o contexto em que essa profecia foi escrita. O livro de Apocalipse é repleto de símbolos e metáforas, muitos dos quais só fazem sentido quando conectados ao mundo da época e aos conhecimentos espirituais profundos. João, o apóstolo exilado na ilha de Patmos, recebeu visões intensas sobre o fim dos tempos, e entre elas surge a misteriosa figura da besta, um poder global que controlaria a economia, a religião e até a mente das pessoas. Mas o mais assustador é que João finaliza esse trecho com um enigma. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Apocalipse 13:18. Não é um aviso comum, é um código. Um convite à investigação, e é exatamente isso que vamos fazer neste vídeo: decifrar o código. O número 666 tem sido associado a diversas figuras históricas, desde imperadores romanos como Nero até líderes políticos modernos. Alguns estudiosos alegam que se trata de uma referência ao imperador Nero César, já que, usando o sistema de numerologia hebraico, o nome dele somaria exatamente 666. Isso seria um aceno de João aos cristãos perseguidos daquela época. Mas se fosse apenas isso, por que ainda hoje esse número continua sendo tão citado? Outros acreditam que 666 é uma simbologia matemática, o número da imperfeição elevada à máxima potência. Se o 7 representa a perfeição divina, o 6 seria o símbolo da humanidade falha. 3 vezes 6, então, representaria uma trindade falsa, uma tentativa humana de imitar o divino, uma espécie de paródia satânica da trindade sagrada. Mas há ainda outra linha de pensamento, muito mais profunda e perturbadora. Uma linha que afirma que 666 é um sistema, um conjunto de valores, um estilo de vida implantado sorrateiramente no mundo, disfarçado de progresso, mas que, na verdade, está nos afastando da verdade de Deus. E se for verdade, então o número 666 não está por vir. Ele já está aqui. Vamos entender o contexto original. O número 666 aparece em um trecho que fala sobre a segunda besta, que obriga todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, a receberem uma marca na mão direita ou na testa. Sem essa marca, ninguém poderia comprar nem vender. Essa descrição sempre foi associada a um controle econômico mundial. Mas pense comigo, em que momento da história esse tipo de controle total já foi possível? Somente agora. Vivemos em uma era digital. O dinheiro físico está desaparecendo. Tudo é rastreável. E as tecnologias estão sendo desenvolvidas para registrar, rastrear e até autorizar o que você pode ou não fazer, com base em um sistema global. Isso lembra algo? Muitos associam isso às moedas digitais de bancos centrais, sistemas de crédito social, chips implantáveis e QR Codes usados como identidades digitais.
Será que a profecia está descrevendo justamente o que está se tornando nossa nova realidade? A marca da besta, nesse contexto, poderia ser um sistema de controle, não necessariamente um número visível, mas um conjunto de valores, comportamentos e permissões. E o número 666, nesse caso, seria o código desse sistema. Na cultura hebraica, as letras também são números. Essa prática, chamada de gematria, era comum entre os judeus da época de João. Quando ele diz que quem tem entendimento, calcule, está claramente fazendo um convite à gematria. O nome Nero César, quando transliterado para o hebraico e somado, dá 666. Isso levou muitos a acreditarem que o anticristo já tinha aparecido naquela geração. Mas João também avisa que essa besta voltaria em outras formas. E ao longo da história, quantos sistemas de poder tentaram dominar o mundo, controlar a fé das pessoas e ditar suas ações? A Igreja da Idade Média, o Império Romano, regimes totalitários. E agora, as Big Techs, as plataformas digitais, os algoritmos que sabem o que você pensa antes mesmo de você digitar. Tudo isso pode ser parte de uma engrenagem muito maior, uma engrenagem profética. E se 666 for uma assinatura espiritual? Um rastro deixado por uma força que opera há séculos, influenciando governos, culturas e até religiões para preparar o terreno para o domínio final da besta? Vamos analisar algo muito sério agora. Quais são os principais pilares da sociedade moderna? Controle financeiro, controle da informação, controle da fé e da moralidade. Esses 3 pontos são exatamente os que a profecia de Apocalipse 13 descreve como dominados pela besta. Coincidência ou cumprimento direto? Muitos pastores e estudiosos dizem que 666 representa um sistema satânico de adoração forçada ao falso Cristo. E essa adoração nem sempre virá como algo explícito. Pode vir como entretenimento vazio, consumo desenfreado, ideologias contrárias aos princípios divinos e um mundo onde tudo é permitido, menos professar a verdade bíblica. E o mais assustador, as pessoas estão aceitando essa marca voluntariamente. Cada clique, cada escolha, cada valor que trocamos por conforto pode ser um passo a mais rumo à marca final. E tudo isso estava profetizado há mais de 2000 anos. Se o número 666 não é apenas uma cifra literal, mas uma simbologia profética que revela um sistema inteiro, então precisamos entender como identificá-lo e nos proteger. E no próximo bloco, vamos mergulhar ainda mais fundo nas conexões ocultas entre o 666 e a nova ordem mundial que está se formando diante dos nossos olhos. Vamos analisar documentos, falas de líderes mundiais e conexões proféticas que poucos ousam expor. Prepare-se, porque o que está por vir vai mexer com a sua mente e com sua fé. Você já parou para pensar por que o número 666 causa tanto medo e fascínio ao mesmo tempo? Será que tudo o que ouvimos sobre ele está mesmo certo? E se eu te disser que o verdadeiro significado do 666 foi distorcido por séculos, e que essa distorção esconde uma verdade que pode abalar as estruturas da sua fé? Fique até o fim deste vídeo, porque hoje você vai descobrir as revelações perdidas sobre o número 666, o símbolo mais polêmico do Apocalipse. Ao longo da história, o número 666 foi marcado por medo, especulação e teorias conspiratórias. Filmes, livros, músicas e até documentos religiosos criaram uma aura de terror em torno desse número. Ele foi associado ao próprio Satanás, ao anticristo, a líderes políticos e a organizações secretas. Mas a pergunta que quase ninguém se faz é: o que a Bíblia realmente diz sobre o 666? No livro do Apocalipse, capítulo 13, versículo 18, encontramos o seguinte: aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem.
e o seu número é 666. Essa passagem parece simples, mas é uma das mais criptografadas das Escrituras. E nela já está a chave que pode desbloquear todo o mistério. É número de homem. Por que o texto faz essa distinção? Que homem seria esse? Será um código, um símbolo, um nome oculto por trás dos números? Prepare-se, porque o que vem a seguir vai abrir sua mente. Contexto histórico do Apocalipse. O Apocalipse foi escrito por João durante um período de intensa perseguição aos cristãos. O Império Romano, liderado por imperadores como Nero e Domiciano, via o cristianismo como ameaça direta. Muitos estudiosos apontam que o número 666 pode estar diretamente ligado a Nero, por meio de um código usado na época. A gematria. A gematria era uma técnica comum entre os judeus e gregos, onde cada letra tinha um valor numérico. Ao aplicar a gematria, a expressão Neron César, Nero César em hebraico, o resultado surpreendente é 666. Isso significa que João estaria enviando uma mensagem codificada sobre o império, sem mencionar nomes diretamente, por segurança dos cristãos que liam sua carta. Mas essa é só uma das camadas. O significado simbólico do número 6 na Bíblia. Na numerologia bíblica, o número 6 representa imperfeição, enquanto o 7 simboliza a plenitude divina, o descanso, a perfeição, a totalidade. O 6 é sempre uma marca de algo incompleto, imperfeito, falho. Agora veja o impacto disso. 3 vezes o número 6 representa a trindade da imperfeição, uma paródia sombria da trindade divina, onde o Pai, o Filho e o Espírito Santo são substituídos por uma trindade profana. O dragão, Satanás, a besta do mar, poder político, e a besta da terra, poder religioso corrompido. Ou seja, o 666 é um símbolo da falsificação da verdade, uma imitação demoníaca da santidade divina. O engano da superficialidade. Muitas pessoas pararam de estudar o 666 por medo. Outras foram levadas por doutrinas sensacionalistas. E isso gerou um grande problema. Poucos realmente pesquisaram a fundo. O resultado? Milhares acreditando em significados errados ou incompletos, associando o número 666 a qualquer coisa que pareça assustadora, de forma completamente desconectada da Escritura. Mas a Bíblia nos convida a fazer o contrário. O próprio texto de Apocalipse diz: aqui há sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule. Isso não é uma sugestão qualquer. É um chamado para ir além da superfície, para investigar, para questionar e, acima de tudo, para entender que a verdade está nas entrelinhas, esperando para ser revelada. A revelação que muda tudo. Agora que você já entendeu o contexto, o simbolismo e o engano construído ao redor do 666, vamos ao ponto mais importante. Por que essa revelação foi escondida por tanto tempo? E o que ela significa para os dias de hoje? O número 666 representa mais do que um código antigo. Ele é o símbolo de um sistema global de controle, onde a fé verdadeira será colocada à prova por meio de falsas doutrinas, manipulação religiosa e poder político corrompido. Em outras palavras, o 666 não é apenas sobre um número, é sobre um estilo de adoração falso, uma tentativa de substituir Deus por um sistema humano, falho e enganoso. A besta descrita no Apocalipse exige adoração, e essa adoração será imposta por meio de sinais, milagres e enganos tão sutis que até mesmo os escolhidos poderiam ser enganados, se não estiverem firmados na palavra. E aqui está a grande virada. O número 666 não será apenas algo que se verá na testa ou na mão, mas sim uma marca de lealdade, uma submissão interior a um sistema de valores contrário ao de Deus. O verdadeiro perigo está em aceitar as mentiras como se fossem verdades e rejeitar a luz por estar acostumado à escuridão.
O número 666, por trás do mistério e do medo, é um alerta, um lembrete de que a batalha espiritual é real, silenciosa e estratégica. O inimigo não quer apenas assustar, ele quer imitar, distorcer e dominar. E muitos já estão sob essa influência sem nem perceber. Você tem olhos para ver os sinais ou está preso nas narrativas que o sistema impõe? Neste vídeo, vamos revelar como o número 666 se conecta com as práticas atuais, como ele pode já estar em funcionamento sem que você perceba, e o que a Bíblia diz que você deve fazer para não ser enganado. Mas e se te dissermos que o número 666 vai além de uma marca física ou de uma simbologia mística? E se ele for, na verdade, um código que revela o sistema que já está operando de forma sutil no mundo há séculos, enganando até mesmo os eleitos, como diz a própria Escritura? Enquanto muitos esperam por uma figura única, carismática e poderosa, que governará como o anticristo, a verdade pode estar se desenrolando diante de nossos olhos de uma forma muito mais sorrateira. E é aqui que a segunda camada de interpretação entra em cena. A visão profética e simbólica do número 666. A raiz da besta, numerologia bíblica e o sistema babilônico. A Bíblia não joga palavras ao vento. Cada número carrega um peso espiritual. O número 6, por si só, representa o homem, a imperfeição, a tentativa de alcançar o divino sem Deus. Agora, multiplique isso 3 vezes. 6, 6, 6. A perfeição da imperfeição. O clímax da rebelião. Uma trindade falsa que tenta usurpar o lugar de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. O 666, nesse contexto, não é apenas um número. É uma manifestação plena do sistema anticristão. É a tentativa máxima do homem de estabelecer um reino separado de Deus. A Babilônia antiga não caiu apenas como cidade. Ela foi ressignificada no Apocalipse como sistema espiritual. E este sistema está vivo, hoje. Escravidão invisível. O sistema que controla sem marcas. Já parou para pensar que a marca na mão direita ou na testa pode ser muito mais do que algo visível? A mão representa ações, a testa, pensamentos e crenças. A marca, então, pode ser a aceitação mental e prática de valores que contradizem os mandamentos de Deus. Sistemas que promovem o relativismo, a inversão de valores, a idolatria do eu, o controle por tecnologia, todos podem estar conectados a essa marca invisível. Tudo aquilo que nos afasta da adoração ao Criador e nos faz seguir um modelo de mundo onde Deus é descartável, pode ser a manifestação da besta. As instituições e o poder da besta. Quem está por trás do 666? Quando olhamos para os sistemas financeiros globais, as estruturas religiosas corrompidas, as ideologias que invadem escolas, mídias e até púlpitos, percebemos um padrão, uma unidade force, nada que nega os princípios bíblicos e promove a adoração à humanidade, à ciência sem Deus, ao progresso sem moral. Muitos estudiosos apontam para a possibilidade de que o número 666 represente também um sistema de governo e religião unidos. Apocalipse 13 descreve 2 bestas, uma política, outra religiosa, que trabalham juntas. Juntas, controlam quem pode comprar e vender, mas também quem pode crer e falar. Você seria capaz de identificar o anticristo se ele não vier como você espera? Imagine um mundo onde os milagres são reais, mas não vêm de Deus. Onde a paz é proclamada, mas à custa da verdade. Onde a liberdade é pregada, mas a palavra é censurada. Esse mundo pode já estar em construção. Essa besta pode estar vestida com roupas religiosas, com aparência de cordeiro, mas voz de dragão. Pode parecer justiça, compaixão e união, mas tudo em oposição aos mandamentos de Deus. E quem não discerne é levado pelo engano. A batalha mental pelo controle da humanidade. O verdadeiro campo de batalha não é físico,
é mental. A marca começa na forma como pensamos, agimos, decidimos. Começa ao aceitar como normal o que Deus chama de pecado. Começa ao silenciar a verdade para agradar o mundo. O número 666, então, é o selo daqueles que rejeitam o Senhor em pensamento e atitude. É a insígnia espiritual dos que seguem o sistema da besta, mesmo sem perceber. E isso é assustadoramente atual. Mas como discernir tudo isso em meio a tanta confusão? Será que existe um grupo separado, um remanescente que resiste ao sistema da besta, mesmo nos dias mais sombrios? E o que a Bíblia fala sobre eles? No próximo bloco, revelaremos os 3 sinais infalíveis para identificar o verdadeiro povo de Deus no tempo do fim. Quem não se curva diante do sistema da besta? Se existe um sistema anticristão que domina o mundo em diversas camadas, então a grande pergunta é: existe alguém que não se curva a ele? Existe um povo separado, uma resistência espiritual, que mesmo em meio às trevas, continua brilhando com a luz da verdade? A resposta é sim, e a Bíblia já havia profetizado sobre eles. São chamados de os selados, os que têm o selo do Deus vivo. Não o número da besta, mas a marca do Altíssimo. E estes são conhecidos por características que os diferenciam de todo o restante da humanidade. Apocalipse 14. O contraste entre os marcados e os selados. A profecia é clara. Enquanto o mundo recebe a marca da besta, Deus sela seus servos. E o capítulo 14 de Apocalipse faz esse contraste. E olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele os 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome dele e o nome de seu pai. Apocalipse 14, 1. Aqui não temos um número aleatório, temos um grupo profético. Os 144.000 não são simplesmente uma quantidade literal, mas representam um povo purificado, separado, sem engano em suas bocas, como diz o verso 5. Eles seguem o Cordeiro aonde quer que ele vá. São a resistência espiritual contra a besta. 3 sinais que identificam o povo selado. Obediência aos mandamentos de Deus. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse 14, 12. Não são guiados por emoções ou tradições humanas. Eles vivem conforme a palavra, mesmo que isso os faça nadar contra a maré cultural e religiosa. Discernimento espiritual contra o engano. E engana os que habitam sobre a terra. Apocalipse 13, 14. O povo selado não é facilmente seduzido. Eles conhecem a verdade, porque estudam as Escrituras, vivem em oração e têm o Espírito Santo. Não seguem modismos, mas permanecem firmes na rocha. Santidade em tempos de corrupção. Estes são os que não se contaminaram, são irrepreensíveis. Apocalipse 14, 4, 5. Em um mundo que normaliza o pecado, eles vivem em santidade. Não porque são perfeitos, mas porque são separados, escolhidos, limpos, guiados por um propósito maior. Fé verdadeira. X, fé falsa. Vivemos dias em que muitos falam em nome de Deus, mas poucos o seguem de verdade. O povo selado é odiado, perseguido, difamado. Não porque são radicais, mas porque se recusam a adorar a imagem da besta, se recusam a aceitar o sistema corrupto do mundo. Este é o clímax espiritual da humanidade. Verdadeiros adoradores enfrentando falsos sistemas religiosos. Um povo com a lei de Deus na mente e no coração, enfrentando um mundo que vive pela sua própria vontade. E enquanto o mundo busca segurança em governos, religiões ecumênicas e ideologias humanas, esse povo espera em Cristo. A esperança deles não está nesta terra. Eles sabem que o reino de Deus está vindo e que só quem estiver selado poderá permanecer de pé no grande dia. Mas será que esse povo já está entre nós? Como identificá-los hoje?
Quais são as provas de que o sistema da besta já está ativo, moldando mentes e corações? No próximo bloco, vamos expor os bastidores desse sistema e as evidências claras que muitos ainda ignoram. Continue assistindo, porque o desfecho está próximo e você precisa estar preparado para o que está por vir. O despertar final. A hora da decisão está chegando. Chegamos ao momento mais decisivo da história da humanidade. Não é apenas uma profecia distante, nem um evento simbólico. O número 66666, a marca da besta e o sistema global de controle espiritual já estão ativos. E agora, a decisão é pessoal. Não se trata apenas de conhecimento, mas de posicionamento. E este bloco é o chamado final ao despertar. Um mundo à beira do julgamento. Nunca antes a humanidade esteve tão interligada, tão controlada, tão vigiada. A profecia sobre a marca da besta prevê que ninguém poderá comprar ou vender senão aquele que tiver a marca. E hoje, com a ascensão de moedas digitais, identificação biométrica, rastreamento global e censura de ideias, vemos os pilares de uma nova ordem sendo erguida diante de nossos olhos. E faz que a todos lhes seja dado um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal. Apocalipse 13, 16, 17. Isso não é teoria da conspiração, isso é escritura. E tudo aponta para um sistema que controla comportamento, pensamento e acesso. Um mundo onde a liberdade espiritual é vista como rebeldia, onde seguir a Cristo de forma verdadeira será cada vez mais criminalizado. O chamado ao posicionamento espiritual. Você não foi chamado para viver no piloto automático. Este vídeo é mais do que informação. É um alerta, um clamor, um último aviso. Decida agora de que lado estará, porque o tempo da neutralidade está acabando. O tempo do comodismo está terminando. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem é sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, santifique-se ainda. Apocalipse 22, 11. Este versículo é um decreto. O tempo da escolha está se encerrando. Haverá um selamento final. E depois disso, não haverá mais mudanças. Seremos achados como estamos. E por isso, agora é a hora de buscar arrependimento, santidade, verdade e intimidade com Deus. Como identificar o sistema? A besta hoje. Ele se revela de várias formas. Um mundo que zomba da fé cristã verdadeira. Instituições que promovem a união de todas as religiões, apagando a exclusividade de Cristo. Governos que chamam o bem de mal e o mal de bem. Entretenimento que normaliza o pecado. Educação que remove Deus da formação de crianças. Controle digital cada vez mais avançado sobre as pessoas. Tudo isso são tentáculos do mesmo sistema, que visa preparar a humanidade para adorar a imagem da besta. Mas o Espírito Santo ainda está chamando, e enquanto houver tempo, há esperança. A decisão que define destinos. Você assistiu até aqui porque sente que algo grande está acontecendo. E está mesmo. Deus está sacudindo os céus e a terra para que os seus despertem. Este é o tempo de levantar-se, de sacudir o sono espiritual e voltar ao primeiro amor. Se você ouviu este chamado, não endureça o coração. Comece agora mesmo uma nova caminhada com Cristo. Arrependa-se, leia a palavra, ore, se consagre, prepare-se, porque o Rei está voltando, e a coroa da vida eterna está preparada para os que forem fiéis até o fim. Reflexão final. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse 3, 11. Se esta mensagem tocou seu coração, deixe nos comentários. Eu vejo os sinais. Compartilhe este vídeo com o maior número possível de pessoas. Inscreva-se no canal Verdade Reveladoras. Ative o sininho e seja um mensageiro do fim.
Porque enquanto o mundo dorme, os que têm olhos espirituais já enxergam os sinais do Apocalipse. E você foi chamado para despertar outros também.